Presidente, gostei da apresentação. PMDB original. PMDB da marca velha. PMDB da época em que o nosso estatuto dizia sermos o partido das classes populares, das classes desligadas das decisões do grande capital. O PMDB do Ulisses, o PMDB do Lessa, o PMDB de tantos intelectuais que nos ajudaram a formular o estatuto, o programa e os princípios. Mas hoje me surpreendeu que o meu companheiro de partido, o senador Romero Jucá, ex-cabo eleitoral do Aécio Neves do PSDB, anunciou da tribuna que optou pelo que lhe parecia ser o melhor e ganhou a campanha no seu estado com Aécio. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia para o plenário o elogio de um dito programa de governo do velho MDB, exposto pela Fundação Ulisses Guimarães. Do PMDB não é este programa. Não tem nada com a história, não tem nada com o estatuto, não tem nada com o partido. E não foi discutido pelo partido. Foi um lançamento da direção da Fundação Pedroso Horta, que não foi discutido com PMDBista algum. Eu vou fazer aqui uma análise do documento da Fundação Ulisses Guimarães. Não é Pedroso Horta. Pedroso Horta era a fundação do velho MDB de guerra. Primeiro, apesar de uma linguagem moderada e relativamente sensata, considerando apenas as propostas em si, o programa proposto pela Fundação Ulisses Guimarães pouco difere do que seria um programa de governo do PSDB. Pouco difere do consenso dos analistas de bancos que publicam o seu apoio na grande mídia. Editoriais do Globo, da Folha de São Paulo e do Estadão elogiam o tal programa supostamente do PMDB, que eu espero que seja definitivamente enterrado dia 17 de novembro, na reunião da Fundação Pedroso Horta. Mas mesmo a linguagem do documento tem alguns problemas. Em alguns momentos, chega a ser catastrofista, como, por exemplo, quando diz que a recessão se iniciou em 2014 e não em 2015, quando sabemos que o nível de desemprego em dezembro de 14 estava próximo ao mínimo histórico. A recessão começou com o arroxo do segundo governo da presidente Dilma e o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Abre aspas. É o tal programa que diz: após alguns anos de queda da taxa de crescimento, chegamos à profunda recessão que se iniciou em 2014 e deve continuar em 2016. Um erro total e absoluto. Ou abaixo, abre aspas, mesmo nos países já desenvolvidos e com generosos regimes de bem-estar social, a interrupção do crescimento econômico e uma pausa na expansão das transferências e do serviço do Estado, que estão gerando o enfraquecimento da autoridade política e profunda insatisfação social. 2015, página 3. Não tem nenhum cabimento, isso não acontece em lugar algum do mundo desenvolvido, a não ser lá na Grécia, que nunca foi desenvolvida. Item terceiro, inverte a realidade ao repetir, como todos os neoliberais, que a recessão é causada pelo déficit ou dívida elevado e não pela política de ajuste e de arroxo fiscal. Abre aspas. No Brasil de hoje, a crise fiscal traduzida em déficits elevados e a tendência do endividamento do Estado tornou-se o mais importante obstáculo para a retomada do crescimento econômico. Isto rigorosamente não tem pé nem cabeça. Item 4 da nossa análise. O catastrofismo
ou terrorismo econômico atenta contra os direitos sociais da Constituição. Abre aspas, senador Paim. Para enfrentá-lo, teremos que mudar as leis e até mesmo normas constitucionais, sem o que a crise fiscal voltará sempre e cada vez mais intratável até chegarmos finalmente a uma espécie de colapso. O senador Paim, numa luta lá no plenário do Congresso Nacional, já acabou com essa conversa mole de precarizar a CLT. Mas continua o tal documento da Fundação. Abre aspas. Para isso é necessário, em primeiro lugar, acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com a saúde e com a educação, em razão do receio que o Executivo pudesse contingenciar ou mesmo cortar esses gastos em caso de necessidade. Porque no Brasil o orçamento não é impositivo e o Poder Executivo pode ou não executar despesa orçada. Eles não querem reduzir o pagamento de juros, não querem reduzir os juros do Banco Central. Eles querem cortar saúde, educação, salário e previdência social. Este não é o PMDB de Ulisses Guimarães, não é o velho de guerra, é uma novidade de algumas personalidades que provavelmente apoiaram o PSDB na última eleição. Item 5. Neoliberalismo explícito ou entreguismo e assumido a usar como dado confiável os índices internacionais de competitividade, que têm a função de constranger os países em desenvolvimento a adotar políticas de market friendly aos bancos internacionais e multinacionais. Abre aspas. No relatório de competitividade 2015 e 2016 do Fórum Econômico Mundial, publicado recentemente, o Brasil ficou em 75º lugar entre 140 países, perdendo 18 posições em relação ao relatório anterior de 2014, sendo ultrapassado pelos emergentes Rússia, África do Sul, Índia e México, o que mostra que algo muito errado está acontecendo com o nosso país nesses últimos anos. Na decomposição dos fatores que compõem o índice, o nível dos impostos e a complexidade tributária, combinados, respondem por 25%, o maior fator dos problemas para realizar negócios no país. As leis trabalhistas e a corrupção vêm muito abaixo, com 14% e 12%, respectivamente. Fecha aspas. É um raciocínio doido dessa tal Fundação Ulisses Guimarães. Item 6. Propõe a asfixia do Executivo em uma espécie de parlamentarismo ilegítimo, travestido de presidencialismo, porque focado no superempoderamento do Parlamento, sem correspondente aumento da responsabilidade que continuaria a cargo do Executivo. Como que isso se dá? Abro aspas, de novo o programa do PMDB. O orçamento não impositivo, ou melhor, facultativo, é fruto da desconfiança do Executivo na sabedoria ou responsabilidade do Legislativo. Remédio equivocado para uma doença que se chama falta de articulação política e democrática. Comentário. Não é verdade. O modelo de eleição do parlamento no Brasil produz um parlamento desvinculado da responsabilidade de governar, portanto, que vive de chantagear o Executivo. Não tem articulação que dê jeito nessa situação. Se houvesse orçamento impositivo, que é bom em um modelo parlamentarista real e não fajuto como querem, os poderes têm que se entender e o Executivo sempre dispõe de instrumentos de contenção. O contingenciamento é o principal deles. O real, com prejuízo para todos os demais itens do orçamento público, que terão necessariamente que ceder espaço para este aumento. Com o fim dos reajustes automáticos, o Parlamento arbitrará
em nome da sociedade, os diversos reajustes conforme as condições gerais da economia e das finanças públicas. Item 8 do nosso comentário. Para terem alguma coerência, defendem retoricamente o fim das indexações de tarifas de serviços públicos privatizados e nos contratos privados, mas sem compromissos e sem dizer em nenhum momento como fazer isto. Nono, colocam o Executivo e seus programas de governo sobre permanente necessidade de se explicar a um comitê independente e ao Parlamento, mantendo assim o Executivo sempre numa posição defensiva e seus programas sempre sob risco de serem descontinuados por qualquer detalhe. Na prática, isso já acontece sempre, pois estamos em uma democracia. Porém, como na prática partem do princípio de que todo gasto público é um mal, a forma com que propõem a avaliação dos programas remetem ao princípio de que todo programa deve ser descontinuado, a menos que todo ano o governo invista pesado em convencer o tal órgão independente de avaliação e o Parlamento de que ele é bom. Isso fortaleceria o caráter chantagista do nosso modelo de parlamento e reforçaria o objetivo de criar um parlamentarismo ilegítimo, travestido de presidencialismo. Aliás, o plenário já tem conhecimento de que esta proposta do tal órgão independente com mandato acima do mandato e da capacidade de decidir dos senhores senadores já foi derrubado numa memorável sessão plenária aqui no Senado da República. Abre aspas. A terceira regra nova do orçamento é a ideia de orçamento com base zero, que significa que cada ano todos os programas estatais serão avaliados por um comitê independente que poderá sugerir a continuação ou o fim do programa de acordo com os seus custos e benefícios. Hoje, os programas e projetos tendem a se eternizar, mesmo quando há uma mudança completa das condições. De qualquer modo, o Congresso será sempre soberano e dará a palavra final sobre a continuação ou fim de cada programa ou projeto. Vocês estão colocando a política, o parlamentar eleito, o voto popular, num segundo, terceiro ou quarto plano, e inventando um comitê técnico de burocratas que se sobrepõe ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara. Item 10. Propõe restrições ao endividamento público, o que restringe a capacidade do governo acumular reservas cambiais e tirar o país de crises econômicas. Abre aspas. Devolver autonomia ao processo orçamentário não significa deixar livre o caminho para a intemperança fiscal. Para coroar esse novo regime, vamos propor que o equilíbrio fiscal, diz o programa da Fundação Ulisses Guimarães, vamos propor que o equilíbrio fiscal de longo prazo seja um dos princípios constitucionais que deve obrigar a administração pública, aprovando-se assim uma lei complementar de responsabilidade orçamentária que, em termos, torne possível a adaptação às circunstâncias excepcionais. É a supressão do Congresso. A tecnocracia se sobrepondo à política e ao interesse das pessoas, dos trabalhadores e do povo brasileiro. Item 11 do nosso comentário. Com o mesmo objetivo de asfixiar o Executivo, insiste em um projeto de Serra e do presidente Renan, já rejeitado no Senado. Finalmente, abre aspas, vamos propor a criação de uma instituição que articule e integre o Poder Executivo e o Legislativo, uma espécie de autoridade orçamentária com competência para avaliar os programas públicos, acompanhar e analisar as variáveis que afetam as receitas e despesas, bem como acompanhar a ordem constitucional que determina o equilíbrio fiscal como princípio da administração pública. Este é o item 11. Nós já derrubamos isso, mas o raio do programa da Fundação Ulisses Guimarães insiste com a traquitana, insiste com a brincadeira. Item 12 do nosso comentário.
Esquecem que a taxa de juros brasileiras seja, no mínimo, 5 vezes a média internacional, que os muito ricos pagam pouco imposto no Brasil e culpam os trabalhadores aposentados pela chamada crise fiscal e, portanto, propondo atacar seus direitos como grande solução, esquecendo também que o déficit da Previdência não é culpa do trabalhador humilde que se aposenta muito pouco antes de morrer, considerando apenas esse tipo de trabalhador e suas contribuições à Previdência superavitários. Ela se torna deficitária porque deixam de incluir diversos tipos de receitas previdenciárias e inclui as pesadas aposentadorias do Judiciário, do Legislativo e da elite do Executivo, cujas aposentadorias não devem ser pagas pelas contribuições do trabalhador comum, mas pelo Tesouro Nacional, pois suas aposentadorias especiais são direitos que o nosso modelo constitucional de gestão do Estado considera que devam ser contrapartida da responsabilidade das funções de Estado, mas que diferem muito da forma como outros países organizam os direitos de seu funcionalismo. Mas jogam isso tudo na conta da Previdência. Abre aspas. A solução parece simples. É o documento da Fundação Ulisses Guimarães. A solução parece simples. Do ponto de vista puramente técnico, é preciso ampliar a idade mínima para a aposentadoria, de sorte que as pessoas passem mais tempo de suas vidas trabalhando e contribuindo, e menos tempo aposentados. Não é uma escolha, mas um ditame da evolução demográfica e do limite de impostos que a sociedade concorda em pagar, diz a Fundação Ulisses Guimarães. Abre aspas. O Brasil gasta 12% do PIB com seus regimes de previdência, mais do que o dobro do que gastam os Estados Unidos, o Japão e a China, e quase a mesma coisa que países com populações muito mais velhas do que a nossa, como a Alemanha e França. A situação é insustentável, pois o país tem jovens para atender, tem problemas de assistência de saúde, de educação e de segurança. Aspas de novo. Além disso, é indispensável que se elimine a indexação de qualquer benefício ao valor do salário mínimo. O salário mínimo não é um indexador de rendas, mas um instrumento próprio do mercado de trabalho. Os benefícios previdenciários dependem das finanças públicas e não devem ter ganhos reais atrelados ao crescimento do PIB. Apenas a proteção do seu poder de compra. 13º item. Em um momento, lembram que os juros são muito altos, mas só para depois dizer que tem que ser assim mesmo, que qualquer tentativa de mudar isto hoje é voluntarismo. Nesse ponto, dá para duvidar se o B do PMDB, da Fundação Ulisses Guimarães, é de Brasil ou é de Banco Brasileiro. Abre aspas. A dívida pública brasileira já se situa em torno de 67% do PIB, com tendência de seguir crescendo, podendo chegar, na ausência de reformas estruturais, a 75% ou 80% ainda no atual governo. Os países europeus e os Estados Unidos têm uma dívida muito mais alta, especialmente após a crise de 2008. Que levou esses países a aumentar o gasto público em proporções inéditas na história do capitalismo. Tanto os Estados Unidos quanto a França, a Inglaterra e a Itália têm dívidas maiores que o total do PIB. Mas entre nós e eles existe uma diferença que muda toda a história. Para títulos de 10 anos, o Tesouro Americano, para juro nominal de 2,30 ao ano, quase zero em termos reais. A França, a Inglaterra e a Itália pagam praticamente a mesma coisa. O Japão, para uma dívida que é maior do que o dobro do PIB, paga 0,49 de juros.
Mesmo os emergentes que pagam um preço menor do que nós, a Índia paga 8,19 e a Rússia 9,98. Nós pagamos juros de 14,25%. A este preço, a nossa dívida vai custar 8% do PIB em 2015 e durante pelo menos as 2 últimas décadas, a conta nunca foi inferior a 5% do PIB, 2015 para 2013. Abre aspas, nossos juros são altos nesse momento porque a inflação está muito acima da meta de 4,5% e ameaça sair de controle. Qualquer voluntarismo na questão dos juros é o caminho certo para o desastre. É o fim do mundo que o PMDB escreva uma asneira deste porte num documento oficial da Fundação Ulisses Guimarães. Abre aspas de novo. A economia brasileira convive há longo tempo com a anomalia de juros elevadíssimos para controlar a inflação e financiar o endividamento público. Este é um tema ainda não totalmente compreendido, mesmo pelas mentes mais preparadas e experientes. É a Fundação que está nos dizendo isso. Uma única coisa parece certa. O Brasil nunca exibiu uma garantia sólida de equilíbrio fiscal de longo prazo. E os juros altos talvez sejam o preço que pagamos por isso. É o fim do mundo. Item 14. Faz críticas corretas à política do swap cambial e o modelo equivocado de gestão da dívida pública, que é o que o senador José Serra, aqui no plenário, faz também pelo PSDB. Não vamos negar a correção dessas críticas. Porém, como o PSDB, não oferecem nenhuma solução para isso. Abre aspas, o documento da Fundação. A elevada incerteza sobre a sustentabilidade da nossa economia tem resultado no aumento da proporção da dívida de curto prazo, constituída pelas letras financeiras do Tesouro e pelas operações compromissadas de curtíssimo prazo. Quase 40% de nossa imensa dívida é, na prática, financiada diariamente no mercado financeiro, uma característica que nenhum país relevante compartilha conosco. Nas atuais circunstâncias, seria imprudente alterar as regras de gestão da dívida pública, mas este não pode deixar de ser um objetivo de médio prazo, a ser implantado de modo gradual, à medida que os juros estiverem caindo naturalmente e a trajetória do endividamento mostrar-se consistentemente declinante no longo prazo. Ao mesmo tempo, é preciso repensar seriamente a ação do Banco Central nas dispendiosas operações de swap cambial, cujo custo para o Estado poderá estar em 2015 na altura de 2% do PIB, agravando o déficit fiscal final e o endividamento. Nos últimos 12 meses, o prejuízo com estas operações está em torno de 112 bilhões de reais. São cifras imensas que não é possível compensar simplesmente com corte de despesas. A busca de menor volatilidade no mercado de câmbio não justifica esse imenso custo fiscal que, em última instância, será pago pelo conjunto da sociedade. Na verdade, é preciso questionar se é justo que uma instituição não eletiva tenha esse tipo de poder sem nenhum controle institucional. Abre aspas novamente. É preciso, com cuidado e perseverança, transformar o Brasil num país normal, onde a taxa de juros de longo prazo que remunera a dívida pública e a taxa de juros que controla a liquidez da economia sejam definidas, respectivamente, pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. Mesmo sem questionar, continuo nas aspas, as razões que estão por trás do comportamento do Banco Central, não podemos deixar de afirmar que a magnitude e o vulto dos efeitos dessas políticas para a sociedade devem nos levar a impor a estas decisões um rito mais republicano e representativo. Item 15. De vez em quando tem lampejos de sensatez, mas sem implicações em termos de proposta. Me refiro à proposta da Fundação. O ajuste fiscal, dizem eles, não é um objetivo por si mesmo. Seu fim é o crescimento econômico,
que no nosso caso, sem ele, é apenas uma proclamação vazia. Mas, por seu turno, nenhum ajuste fiscal sustenta-se na ausência de crescimento ao longo da trajetória. Uma proposta que é bom? Nenhuma. Item 16. Defende a continuidade da privatização da infraestrutura pública. Abre aspas. Temos que viabilizar a participação mais efetiva e predominante do setor privado na construção e operação de infraestrutura, em modelos de negócio que respeitem a lógica das decisões econômicas privadas, sem intervenções que distorçam os incentivos de mercado, inclusive respeitando o realismo tarifário. Item 17. Defende que o Brasil deve se subjugar aos novos acordos globais propostos pelos norte-americanos para isolar a China e os BRICS, as parcerias transatlânticas e transpacíficas, e que geram, como efeito colateral, o fim da soberania dos países signatários em legislar em assuntos que afetem o interesse de investidores estrangeiros. É incrível. Eles propõem uma outra instância de julgamento de problemas que surjam, de dissídios, de desacordos contratuais, fora o sistema judiciário brasileiro, que para eles rigorosamente não serve para nada. Abre aspas. Em segundo lugar, o Estado deve cooperar com o setor privado na abertura dos mercados externos, buscando com sinceridade o maior número possível de alianças ou parcerias regionais, que incluam, além da redução de tarifas, a convergência de normas na forma de parcerias que estão sendo negociadas na Ásia e no Atlântico Norte. É a submissão absoluta ao acordo das grandes potências e dos grandes interesses econômicos. Item 18. Propõe engessar o custeio da máquina pública para desengessar a geração de superávit para o pagamento de juros dos bancos. Engessa o Brasil e desengessa o pagamento dos juros absurdos da negociação da nossa dívida. Abre aspas. Estabelecer um limite para as despesas de custeio inferior ao crescimento do PIB, através de lei, após serem eliminadas as vinculações e as indexações que engessam o orçamento. Orçamento desengessado, juro liberado. 19. Concessões, privatizações, fim da lei de partilha, voltando definitivamente ao modelo de Fernando Henrique. Como eles explicam isso? Abre aspas. Executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada por meio de transferências de ativos que se fizerem necessárias. Concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura. Parcerias para complementar a oferta de serviços públicos e retorno ao regime anterior de concessões na área de petróleo, dando-se à Petrobras o direito de preferência. Um direito de preferência que vem acompanhado pelo corte de todos os créditos, de todos os recursos públicos, de todas as possibilidades de financiamento do Banco do Brasil e do BNDES. Colocam, no item 20, o Mercosul como empecilho e dizendo que deve ser flexibilizado aos acordos com a Europa e Estados Unidos. Ou seja, é a submissão absoluta ao pacto do grande capital. Propõe, senador Paim, o fim da CLT. Abre aspas. Na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos. Enfim, a Fundação Ulisses Guimarães, falando não sei com quem, encomendando esse texto que eu comentei, não sei de quem, porque não tem procedência. É um texto sem autoria, assinado pela presidência do PMDB. Propõe nada mais, nada menos do que um programa neoliberal completo. Não é o mais radical possível, mas não difere em nada do programa que o PSDB propõe. Foi o programa que derrotou o PSDB no processo eleitoral e que, infelizmente, é, em parte, o programa que o Joaquim Levy implementa no governo da presidente Dilma. Vossa Excelência, me concede uma parte, senador? Com prazer, senador. Eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo discurso brilhante, lembrar do PMDB
que fez um documento na década de 80, que Vossa Excelência deve se lembrar com certeza, Mudança e Esperança, que foi feito por Renato Acher, Beluso... Que é um programa perfeito até para hoje. Rafael Almeida Magalhães, Maria Conceição Tavares, Aloysio Teixeira. Estranhar o lançamento desse programa dessa forma. Por isso que a gente tem que ter cuidado, às vezes, as pessoas querem apontar para alguma transição e, na verdade, nesse documento, olharam para o sistema financeiro e para o mercado, mas esqueceram completamente o povo. Um programa como esse nunca seria vencedor de uma eleição. Não teria condições de dialogar com as pessoas. Tanto é que o senador Romero Jucá hoje aqui, eu respeito muito o senador Romero Jucá, mas ele fez um verdadeiro contorcionismo verbal, porque foi indagado por muitos, pelo senador Paulo Paim, pela senadora Vanessa, pelo senador Roberto Requião e por mim. Porque tem pontos que são claríssimos. O primeiro aqui, senador Requião, que está aqui, que eu anotei. Em primeiro lugar, acabar com vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e educação. A senadora Vanessa perguntou. E ele disse, não, mas eu não estou querendo diminuir o recurso, os investimentos. Então, por que quer desvincular? Segundo ponto, que ele também fugiu no debate, e está aqui, ele negou isso para o senador Paulo Paim. Tem um ponto muito claro. Outro elemento para o novo orçamento, o texto é esse, tem que ser o fim de todas as indexações, seja para salários, benefícios previdenciários e tudo mais. Senador Lindenberg, em contrapartida, o único recurso orçamentário que o Congresso não pode mexer é o recurso para o pagamento dos juros da dívida. Isso é constitucionalmente estabelecido. Mas pode mexer na educação, pode mexer na saúde, pode mexer no salário, pode entregar o patrimônio nacional numa crise circunstancial que a economia passe. E eu não vejo essa crise circunstancial também. Com 370 bilhões de dólares de reserva, o que significa que o furo orçamentário de 32 ou 34 equivale a mais ou menos 7 bilhões e meio de dólares. Falta é um programa de retomada do crescimento. Nós estamos ao sabor dos interesses dos bancos. Essa proposta da Fundação Ulisses Guimarães pode ser assinada pela presidência de todos os bancos que funcionam no Brasil, porque ela interessa exclusivamente a eles. Nesse ponto, senador Requião, que eu falava da indexação, aqui é muito claro, senador Paulo Paim. Isso aqui estão defendendo o fim da política de reajuste do salário mínimo. E estão defendendo também o fim da indexação do salário mínimo com reajuste da Previdência. Porque tem uma turma na Previdência que recebe o salário mínimo e esse pessoal foi fundamental, senador Roberto Requião, para a criação desse grande mercado de consumo de massas. É um dinheiro que chega na senhora que está lá, que é aposentada, que ganha o salário mínimo, que vai para a economia como um todo. Então eu não quero aqui me aprofundar, quero fazer um pronunciamento depois sobre isso. Vossa Excelência tem razão. Fez um brilhante pronunciamento, tem que distribuir isso à casa. Eu só queria chamar a atenção de um outro ponto que Vossa Excelência também abordou, que ele fala o seguinte, o primeiro objetivo de uma política de equilíbrio fiscal é interromper o crescimento da dívida pública. O instrumento normal para isso é a obtenção de um superávit primário capaz de cobrir as despesas de juros, menos o crescimento do próprio PIB. É isso que Vossa Excelência tem falado. Senador Lindenberg, os limites que nós estamos discutindo na Comissão de Economia, colocar limites no endividamento do país, parece uma coisa bacana. Os Estados Unidos discute, a cada momento em que discute orçamento, essa questão, o Partido Republicano e o Democrático. Na última discussão, apenas quando houve a contraposição do republicano e do democrata, os republicanos não querendo viabilizar o aumento do investimento dos Estados Unidos, a Standard & Poor's, uma empresa de rating, baixou a posição dos Estados Unidos, só na discussão. Você imagina o que aconteceria com os juros no Brasil quando nós disséssemos que tem um limite de endividamento, que nós não vamos poder pagar juros, quanto ia custar o refinanciamento da dívida pública só com esta discussão parlamentar e essa negociação feita com Eduardo Cunha e seus companheiros. Senador Requião. Por fim, senador Requião, só para encerrar... Só um pouquinho. Senador Requião, Vossa Excelência, como o narrador do programa teve 1 hora, eu dei a Vossa Excelência 30 minutos. Então, só para a gente encerrar... Eu só queria encerrar com uma última passagem aqui, para passar para a senadora Rose, que é nossos juros são altos nesse momento
porque a inflação está muito acima da meta de 4,5%, ameaça sair do controle. Qualquer voluntarismo na questão de juros é o caminho certo para o desastre. Tentativas anteriores de baixar a taxa básica sem amparo nos fundamentos fracassaram e cobraram seus preços. Quem é que escreveu isso? Foi o Itaú, o Bradesco. Quem mais pode ter escrito uma asneira desse tamanho num documento de um partido político? Muito obrigado, senador Roberto Requião. Senador, Vossa Excelência me permite... Aqui, ó. Só dizer que eu estou na fila, depois da nossa querida senadora Rosa. É que, na verdade, essa surpresa, ela me tomou, assim, inteiramente, meu coração, minha cabeça, quando eu vi um documento, mais uma vez, um documento redigido, 4 mãos, apenas duas figuras políticas conhecidas do nosso partido, para os quais eu perguntei o que estavam redigindo, porque eu sabia da notícia. Se era um programa de governo, por que durante 4 anos o nosso presidente, que eu prezo muito, vice-presidente da República, não questionou o governo em certas atitudes que estavam sendo tomadas? E também, ao escrever um documento dessa natureza, se pretende levar a um seminário ou um congresso, por que não abrir para o debate? A democracia não incomoda ninguém, é o aperfeiçoamento até das nossas opiniões para formatar alguma coisa útil para o país. Eu me revelo indignada com isso. Eu me revelo indignada. Eu tive a oportunidade de dizer que não deveriam fazer, disse pessoalmente ao presidente. Só reflexão sobre todos os pontos detalhadamente, eu confesso que cheguei até um ponto e parei. Não sei a questão da reforma da Previdência, dívida pública, isso é consenso hoje em todo o país, em quem pensa no país para o futuro, mas o futuro, nós temos um vice-presidente que pode cuidar do presente agora, que está dentro do Palácio do Planalto, que tem um partido que tem presidente da Câmara, presidente do Senado, portanto, as rédeas políticas precisam retomadas para que se possa fazer qualquer projeção de se fazer política para amanhã, quando o povo está querendo resposta hoje. Senadora Rose, comenta-se nos corredores do Congresso Nacional que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ficou indignado. Esse pessoal é da extrema-direita. Não é esse o nosso governo nem a nossa orientação. Senador Paim. Senador Requião, de forma muito rápida. Como eu fui o primeiro a falar hoje, eu entrei nesse assunto. E eu só quero, nesse momento, minha parte, cumprimentar a Vossa Excelência. Eu não esperava outro pronunciamento de Vossa Excelência que não fosse esse, com a profundidade que lhe é peculiar, de quem conhece, de fato, a economia, o social e o político. Mas me permita só 3 questõezinhas rápidas. Eles vão criar, se isso fosse verdadeiro, que não será verdadeiro, porque não será lei, 2 salários mínimos. Um salário mínimo para quem está na ativa e um outro menor que o salário mínimo para o aposentado, que dirá falar inflação, mais PIB para o aposentado. O negociado sobre o legislado. Bom, se não vale mais a lei, para que Congresso? Congresso é para fazer lei. Agora, só não vale as leis para o trabalhador, as outras valem todas. Então, essa história do negociado sobre o legislado, já tentaram lá há 15 anos atrás, derrubamos. Tentaram um mês atrás, derrubamos. Agora estão tentando de novo. Eu tenho certeza que nós vamos derrubar. E, por fim, a aposentadoria aos 65 anos. Estou dando como referência. Nós aprovamos há um mês atrás uma alternativa ao fator, que é o 85-95, que permite a mulher se aposentar aos 55 e o homem aos 60. E agora, de uma hora para outra, numa tacada só, foi para 65. Mas, enfim, parabéns a Vossa Excelência. Senador Paim, tribunais arbitrais para julgar interesses de investidores, entre comilhas, entre aspas. Agora, para o trabalhador brasileiro, nem a justiça brasileira mais. É o acordo entre o martelo e o prego. Num momento de grandes demissões, a Justiça do Trabalho não pode interferir mais, vale uma convenção. Quer dizer, ou aceita a miséria oferecida ou deixa de comer. O que eu vejo aqui é que eles estão pretendendo cortar o almoço e o jantar, querem deixar a possibilidade ainda do café da manhã. Senador, obrigado pela tolerância. Senador, mas nós temos que debater com... Senador Requião, eu só queria fazer uma pequena correção. Vossa Excelência, ao iniciar a sua fala, disse que o senador Romero Jucá foi ganhador das eleições em Roraima com o senador com Aécio Neves. Eu só queria corrigir que o Aécio Neves ganhou, mas ele pegou a maior surra eleitoral que o Estado já
já proporcionou a um político. Perdeu para Senado e perdeu para governo, quebrando um paradigma que nunca o governo tinha perdido. Só queria fazer essa justa correção. Talvez seja um aviso para o senador Jucá mudar essa posição que não está sendo muito agradável. Senador Paim,